Estamos então fazendo a leitura do livro de Jó. Esse livro bem singular, na palavra de Deus, um livro único que acontece em Uz, cidade de Uz. A Bíblia não descreve geograficamente o tempo também cronológico, né? Que não existe um período histórico claro que essa história acontece. E também não diz que Jó era um hebreu, que Jó era da tribo de Israel. Então, atribui-se que a escrita desse livro, a motivação, é que nós foquemos no conteúdo desse livro, não mais nos aspectos históricos, né, mas sim no conteúdo, a proposta do conteúdo desse livro. E o que acontece? Começa dizendo que Jó é alguém extremamente puro, íntegro, correto, honesto. E a partir do momento que o livro, o autor, né, ele adjetiva Jó e a sua conduta, o seu comportamento, é apresentado então a partir disso uma cena espiritual, não, uma cena celestial, melhor dizendo. E essa cena é Deus no seu trono, aparece Satanás para acusar. E aí começa então um grande debate, dizendo: olha, meu servo Jó, percebe quão íntegro ele é? Aí Satanás diz: claro, alguém se mantém íntegro, fiel a ti, pelos bens que recebe, pela bondade que lhe alcança. Tu é bom, então a pessoa se mantém fiel. Se tu remover ou tocar na vida dele, ele vai blasfemar contra ti. Pois bem, Deus então permite que Satanás toque em Jó, no que ele tem e depois até mesmo na vida dele, mas pede que Satanás lhe poupe a vida. Pois bem, diante disso, existe agora um movimento de teste da fidelidade de Jó. E a palavra de Deus está dizendo, ela relata que Jó, mesmo perdendo a família, perdendo os filhos, perdendo até mesmo a sua saúde, Jó não blasfemou contra Deus. Então Jó é esse homem íntegro, fiel, justo, correto. Pois bem, a partir de então, Jó começa a fazer alguns questionamentos. Quando Jó se encontra nessa situação, aparecem três amigos de Jó, que eram filósofos, gente que estudava comportamento humano, gente que estudava a melhor filosofia do Oriente Médio. Eles começam então fazer uma leitura da vida de Jó, do que ele está passando, e tentar buscar alguma explicação, assim como nós tentamos buscar uma explicação para o que acontece, o que ocorre com a nossa vida. E começa então, a partir disso, um grande debate, né, a respeito da justiça de Deus. Deus é justo? Será que Deus governa o mundo com justiça? Qual é a base? Qual é o critério de Deus para governar o mundo? Ele é justo ou não é justo? Deus é bom para alguns, bom para todos. Os critérios de Deus, eles são mutáveis, são imutáveis. Então eles chegam, os Jó e seus amigos, eles chegam a uma suposição. Então a tentativa aqui no livro de Jó aponta para uma busca da explicação do sofrimento humano. Como explicar o sofrimento humano? E aí os amigos de Jó chegam a uma conclusão: olha, as ações humanas e a justiça de Deus, eles traçam um paralelo entre ações humanas e a justiça de Deus. Ele diz que se as ações humanas, eles apontam, né, se as ações humanas forem boas e sábias, a justiça de Deus vai recompensar com sucesso e vida boa, vida longa. Mas se as ações humanas forem más e estúpidas, Deus responde, a justiça de Deus responde com um castigo e desastre. Ok? Pois bem, diante disso, diante dessa suposição da ação divina, uma vez que se entende que é mérito
E é esse entendimento que os amigos de Jó têm, que Deus governa o mundo com justiça com base no comportamento humano. Então, se o homem comportar bem, as coisas boas vão acontecer para ele. Se não comportar tão bem, as coisas más vão acontecer. Pois bem, diante disso, eles então olham para Jó e dizem: Jó, deve ter pecado na tua vida. E é aqui que começa então um grande questionamento e a defesa de Jó. Jó usa o argumento dizendo: não, mas eu sou inocente. E o meu sofrimento não provém da ação da justiça divina. Isso daqui não é uma punição sobre minha vida. E aí Jó chega a uma conclusão: Deus não governa o mundo com justiça. Porque isso que está acontecendo comigo não é com base no meu erro. Então Deus não está aplicando a sua justiça aqui. Ele não governa o mundo com justiça. Não tem nada a ver com isso. Os amigos de Jó chegam a uma outra conclusão, dizendo: Deus é justo, Deus governa o mundo com base na sua justiça, e Jó deve ter pecado. Então, os amigos de Jó aqui, eles procuram, então, pecado na vida de Jó. Eles afirmam isso o tempo inteiro. E Jó começa a fazer a sua defesa. Assim como nós nos defendemos o tempo inteiro para mostrar, para tentar convencer que a gente é bom. Ninguém gosta de ser ruim, é a nossa tal da justiça própria. E era isso que começou então a ser avultado, mostrado, revelado na vida de Jó. Alguém extremamente íntegro, justo, honesto, mas carregado de justiça própria. E aí, Jó faz então um questionamento diante do seu sofrimento. Ele diz: olha a minha realidade, olha o que aconteceu comigo, qual é o pecado que tem na minha vida. Aí os amigos de Jó, ele começa a exortar a Jó, ele confronta Jó dizendo: ó, Jó, tu tem que buscar Deus. É pecado que tem na tua vida. Jó se defende, e aqui no capítulo 7, Jó, agora ele vai contender, né? Ele vai brigar aí com Deus. Então esse vai ser o grande debate aqui no livro de Jó, ok? Jó fala, um amigo responde. Jó responde novamente, outro amigo responde. Jó responde novamente e outro amigo responde. É esse debate aqui. Só que o debate é acusação. Os três amigos de Jó aqui são gente difícil também, sempre procura pecado, né? A vida de Jó e Jó se defendendo o tempo inteiro. A grande questão: por quê? Qual o motivo? O sofrimento humano. Por que o que nos acontece, qual a motivação daquilo que nos acontece? Qual o motivo de alguém na sua história ter sido roubado? Qual o motivo da sua história de perder um filho? Qual o motivo da sua história de alguém sofrer aborto espontâneo? Qual o motivo de alguém nascer com uma doença? Qual o motivo? O que a pessoa fez? Até os dias de Jesus, mesmo questionamento. Senhor, quem pecou para que essa criança nascesse com esse problema? Quem pecou? Cadê o erro? Então sempre a questão da justiça própria, ela sempre vai buscar um culpado para alguma coisa. Esse é o grande problema, que muitas vezes nós não nos submetemos à soberania de Deus. Tem coisas que a gente não vai entender, né? E a gente vai ter que ser humilde o suficiente para reconhecer e se sujeitar. Simples quanto isso. E crer na bondade de Deus. Pois bem, capítulo 7, então, Jó agora começa a contender novamente com Deus e diz assim: a vida nesse mundo é dura como um serviço militar. Todos têm de trabalhar pesado, como um escravo que suspira pela sombra, como trabalhador que espera o seu salário. Mês após mês, só tenho tido desilusões, e as minhas noites têm sido cheias de aflição. Você imagina,
aqui a pele coberta talvez de úlceras aí, a pessoa não consegue se virar, sabe? Nas costas, imagina úlceras nas costas, feridas abertas. Se vira para um lado não dá, se vira para o outro não dá. Imagina isso. E Jó aqui em profundo sofrimento, dizendo: mês após mês só tenho tido desilusões e as minhas noites têm sido cheias de aflição. Essas noites são compridas. Eu me canso de me virar na cama até de madrugada e fico perguntando: será que já é hora de levantar? Meu Deus do céu. Sabe, a pessoa perde o sono, mas não é só perder o sono, não. A pessoa não consegue, a dor é tanta, por conta das feridas, te incomoda. Não é uma noite, 2, 3 meses. Tempo passa. O meu corpo está coberto de bichos e de cascas de feridas. A minha pele racha e dela escorre pus. Meu Deus. Os meus dias passam mais depressa do que a lançadeira do tecelão e vão embora sem deixar esperança. Lembra, ó Deus, que a minha vida é apenas um sopro. Verso 7 diz: lembra que a minha vida é um sopro. Os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Tu me vês agora, porém não me verás mais. Olharás para mim, mas eu já terei desaparecido. Como a nuvem que passa e some, assim aquele que desce ao mundo dos mortos nunca mais volta. Ele não volta para casa, ninguém lembra mais dele. Por isso não posso ficar calado. Estou aflito, tenho de falar. Preciso me queixar, pois meu coração está cheio de amargura. Será que eu sou o mar? Ou algum outro monstro do mar para que fiques aí me vigiando? Quando penso que na cama encontrarei descanso e que o sono aliviará minha dor, então me espantas com sonhos e com pesadelos me enches de medo. Eu prefiro estar estrangulado, é melhor morrer do que viver nesse meu corpo. Detesto a vida, não quero mais viver. Deixe-me em paz, pois a minha vida não vale nada. O que somos nós para que nos dê tanta importância e te preocupes com a gente? Por que nos vigias todos os dias e a todo instante nos fazes passar por provas? Quando deixarás de olhar para mim, a fim de que eu tenha um momento de sossego? Olha, já se queixando, né? Ó Deus, quando que vai parar de imputar sobre a minha vida doença, provação? Por quê? Qual o motivo que tu me vigia todo dia? Qual o motivo de teus olhos estarem atentos a mim e, e me disciplinando desse jeito? Quando deixarás de olhar para mim a fim de que eu tenha um momento de sossego? Se pequei, que mal fiz a ti, ó vigia das pessoas? Por que fizeste de mim o alvo das tuas flechas? Por acaso sou uma carga tão pesada assim? Quantos de nós muitas vezes questionamos a mesma coisa? Oh Deus, o que eu fiz para isso estar acontecendo comigo? Sabe o dia que você desejava não ter nascido? O dia que você deseja que Deus leve você, seu período de lutas, aflições, pressões, medos, incertezas, inseguranças, rejeições, abandono, provações, vergonha, humilhação, doença. Por que não perdoas o meu pecado e não apagas a minha maldade? Logo estarei na sepultura. Tu me procurarás, mas eu não existirei mais. Então, Bildade, um dos amigos de Jó, então, agora. Lembra que primeiro foi Elifaz, agora é Bildade, da região de Sua, em resposta disso. Ok? Então perceba esse debate aqui. Jó fala, Elifaz responde, Jó responde, agora Bildade fala novamente, ok? Eles vão, a partir do entendimento que eles têm a respeito da justiça divina, eles fazem acusação sobre a vida de Jó. Eles ficam acusando Jó. Então Bildade, da região de Sul, em resposta disse: até quando você, Jó, vai falar assim? Até quando as suas palavras serão como um vento forte? Será que Deus torceria a justiça?
Olha o que ele está dizendo. Será que Deus comete erros, Jó? Tu está dizendo aí que tu não errou e que isso tudo está acontecendo contigo, está questionando Deus. Mas tu acha que Deus erra, Jó? Será que o Todo-Poderoso faria o que não é direito? De certo, os seus filhos pecaram contra Deus e ele os castigou como mereciam. Agora, volte para Deus e ore ao Todo-Poderoso. Então, Bildade está afirmando: tem pecado na tua vida, Jó. Deve ter sido teus filhos, não é possível. Agora, volte para Deus e ore ao Todo-Poderoso. Se você é mesmo puro e honesto, Deus virá logo ajudá-lo. O que Bildade está dizendo, né? Se tu é tão inocente, Deus vai vir te ajudar. A riqueza e lhe dará de novo o lar que você merece. A riqueza que você perdeu não será nada comparada com o que Deus lhe dará depois. Interessante, né? Porque aqui Bildade ele está fazendo um questionamento, né? E uma acusação também sobre a vida de Jó, mas também ele é interessante como algo da a justiça, né? Não, mas se Deus está errado, então ele vai devolver tudo. Faça perguntas aos nossos antepassados. Aprenda com a experiência deles. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Os nossos dias na terra passam como sombra. Desde que nossos antepassados falem a você e o ensinem. Da sua experiência, eles dirão isso. Será que a tábua pode crescer fora do... Será que a taboa pode crescer fora do brejo? Ou o junco viver sem água? Verdes ainda e mesmo sem serem cortados. Eles secam antes das outras ervas. Assim acontece com os que se esquecem de Deus. Assim dá em nada a esperança dos maus. A segurança deles é um fio de linha. A sua confiança é como uma teia de aranha. Eles se apoiam na teia, mas ela não aguenta. Agarram o fio, mas não conseguem ficar de pé. Os maus crescem como ervas ao sol, que se espalham pelo jardim. As suas raízes se enroscam nas pedras, se agarram nas rochas. Mas se alguém as arranca, ninguém vai ver que estiveram naquele lugar. Ninguém vai nem saber que estiveram naquele lugar. É nisso que dá a vida alegre dos maus. Chegam outras pessoas e tomam o lugar deles. Esteja certo de que Deus não abandona as pessoas honestas, nem dá a mão para ajudar os maus. Ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria. Mas os seus inimigos vão viver na confusão, e as casas dos maus serão destruídas. Então perceba aqui a leitura agora de Bildade, né? Esteja certo de que Deus não abandona as pessoas honestas, nem dá a mão para ajudar os maus. Jó responde agora, né? Bildade. Mais uma vez, o cenário é: os amigos de Jó entendem que Deus governa o mundo com base na justiça e, portanto, se alguma coisa acontece de mal com alguém, é porque esse alguém cometeu pecado. Jó está dizendo: não tem pecado na minha vida. Jó está se defendendo, está dizendo: cadê o meu pecado? Alguém aponta o meu pecado então? Então que Deus aponte o meu pecado, porque eu sou justo, eu sou íntegro. Então a grande leitura é: se a gente faz as coisas boas, nós nos consideramos uma pessoa boa, né? Então as coisas boas devem acontecer para nós. Mas não é isso que acontece na prática. Por quê? Porque não há bondade no homem. Ainda que o homem faça boas coisas, ainda que o homem tenha bom comportamento, isso não atinge a justiça, a integridade, a santidade de Deus. Isso não se nivela. Não há um homem bom. Portanto, ainda que tenha bom comportamento, a mistura não é santo, não é imaculado como Cristo, a justiça humana. Isso deve ser ferida. E aqui Deus, então, estava
permite Satanás tocar em Jó e agora vai avultar o quê? Não o erro, mas o excesso daquilo que é certo, vai avultar a justiça própria na vida de Jó. Então saiba que o grande teste da nossa vida será sempre a nossa justiça. E a nossa justiça vai frente ao erro de alguém. Aqui, Jó estava questionando Deus. Quando alguém erra com você, tem misericórdia ou não tem? Alguém tem margem para errar com você? Alguém tem margem para errar com você? Ou você é olho por olho, dente por dente? Ou diante de Deus a gente chega e pede misericórdia, mas nós, quando chega a nossa vez de ser misericordioso com alguém, não encontra misericórdia. A gente passa 10 anos recebendo perdão num lugar. No momento que alguém erra conosco, a gente não tem misericórdia. Será que as pessoas encontram misericórdia em você? Vamos lá. Que o Espírito Santo, né, essa leitura é para provocar em nós, a voltar em nós também a nossa justiça, né? Se alguém não fez o que deveria, ou não nos reconheceu como deveria, ou fez menos que a gente merece, será que a gente imputa perdão, longanimidade, paciência ou condenação? E esse vai ser o grande teste da nossa vida. A palavra vai crucificar, precisa crucificar a nossa justiça, precisa matar a nossa justiça. A cruz vai matar a nossa justiça. Quando a gente diz, não, mas isso aqui não pode ser assim. Por quê? É quando a gente pega incoerências. E às vezes aqui parece que tem uma incoerência em Deus, né? Tá vendo? Cadê então? Não, mas isso aqui tá errado. Ah, é? Mas não é sobre aquilo que é visivelmente, é aparente, não é. É para avultar, mostrar o tanto de justiça própria que tem na nossa vida. Pra gente dizer, isso eu não aceito. Ah, isso aqui não perdoo. É justiça. E é isso que Jó está fazendo agora. E aí Jó responde: então o que é de novo? Eu sei de tudo isso. A questão é, como um mero mortal pode ser realmente justo aos olhos de Deus? Como é que uma pessoa pode provar a Deus que ela está com razão? Quem se atreve a discutir com Deus? Se quiséssemos apresentar nossa causa diante dele, ou argumentar, que chance teríamos? Nenhuma em 1000. A sabedoria de Deus é tão profunda e o poder de Deus é tão imenso. Quem poderia tentar resistir e ainda sair intacto? Ele faz tremer as montanhas antes que saibam o que está acontecendo. Quando bem quiser, sacode-as e põe tudo de cabeça para baixo. Ele pode chacoalhar a terra até as suas fundações são abaladas. Ele diz ao sol, não brilhe. Ele para de brilhar. Cobre a luz das estrelas. 8. Deus sozinho estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele projetou a grande ursa maior e o Órion, as Pleiades e o Cruzeiro do Sul. Jamais poderemos compreender toda essa grandeza. Seus milagres surpreendentes não podem ser contados. Ele se move à minha frente e não vejo. Sua presença silenciosa, mas real. Não percebo. Se toma algo sem ser notado, quem poderia detê-lo? Quem vai dizer o que está fazendo? Quando ele está irado, nada o detém. Até o maior e mais temível dos monstros se encolhe diante dele. Desse modo, como posso discutir com ele? Como vou apresentar uma defesa diante de Deus? Ainda que eu seja inocente, nunca poderia argumentar. Olha aí, verso 15. Ainda que eu seja inocente, ainda que eu fosse justo, nunca poderia argumentar. Só posso me jogar a seus pés e pedir pela misericórdia do juiz.
Mesmo que eu apelasse para Deus e ele me respondesse, ainda não acreditaria que me ouviu. Ainda não acreditaria que me ouviu. Assim sou jogado de um lado para o outro e as feridas se multiplicam sem motivo. Nem mesmo posso retomar o fôlego e o sofrimento só vai crescendo. Então, mais uma vez aqui, Jó está ferido de úlceras aí, de feridas no seu corpo. Irmãos, certamente na vida ninguém sofreu mais que Jó. Toda a narrativa bíblica aqui a gente não vai encontrar outra pessoa que tenha sofrido mais que Jó. Nosso sofrimento em nada se compara ao de Jó. Por mais que a gente ache que na nossa vida a gente sofre mais que todo mundo. Mas Jó está declarando aqui, dizendo aqui: nem mesmo posso retomar o fôlego e o sofrimento só vai crescendo. Se é para ver quem é mais forte, ele vence brincando. Se for para a justiça, quem poderia intimá-lo? Ainda que eu seja inocente, de novo, tudo que eu disser me incriminará. Mesmo que eu não tenha culpa nenhuma, defender-me de nada adiantará. Ainda que eu seja justo, 20, a minha boca me condenará. Ainda que eu seja íntegro, ele me tornará por culpado. Eu sou íntegro, não levo em conta a minha alma, não faço caso de minha vida. Para mim tudo é o mesmo. Por isso digo, tanto destrói ele o íntegro como o perverso. Tá vendo? Ele diz, aqui se pode marcar aí, Jó está dizendo, Deus é injusto. Ele tanto destrói o íntegro como o perverso. Então não é com base na justiça que Deus trata. Não é com base na coerência. É isso que ele está falando. Se quebrar flagelo mata subitamente, então se rirá do desespero do inocente. 23 aqui. Se de repente uma desgraça mata pessoas inocentes, Deus ri. Deus entregou o mundo nas mãos dos maus e cobriu os olhos dos juízes com uma venda. E se não foi Deus quem fez isso, então quem foi? E se não foi Deus quem fez isso, então quem foi? A minha vida, os meus dias correm mais depressa do que um atleta. Eles fogem sem ter visto a felicidade. Acreditem em mim, sou inocente, não consigo entender o que acontece. Do que vale a vida? Dá tudo na mesma. Não há diferença nenhuma. Irmãos, quantas vezes a nossa... O que adianta então? Eu servir a Deus? Quer ver a justiça própria? Vou só retomar algo aqui que eu já falei para você. Olha só. No excesso daquilo que aparentemente é certo. Quando eu sempre tinha era um sonho e pela palavra de Deus, então minha família sempre guardou isso. E na verdade hoje eu entendo que foi a graça de Deus também na nossa vida. Mas essa questão de manter-se puro até o dia do casamento. E aí, em determinado momento, quando estava então para relacionar, eu ficava pensando, não, eu não vou relacionar com uma pessoa que não seja virgem. Aí o Espírito Santo veio e fez uma pergunta para mim. Tá, então tu não te guardou para mim, tu te guardou para ti. Então, quer dizer que eu considero o impuro puro, assim como eu fiz contigo. Mas tu não pode considerar, porque a tua justiça é mais alta do que a minha. Bom, irmão, Deus me... Assim, foi fração de segundos. Vem esse pensamento e vem também a voz de confronto do Espírito Santo. O que é isso? No meu certo, só voltou o que? A justiça própria. Você percebe?
Aí a gente pode dizer, uau, sabia que se a gente torna aquilo que é a graça de Deus, a gente torna um troféu, passa a ser um defeito na nossa vida. É graça, não é mérito. Ainda que seja louvável alguém se manter puro para o casamento, claro, deve ser assim, mas isso não é mérito, isso é graça. Você percebe? Porque se for mérito, alguém está achando que é por conta da força dele. Alguém está achando, como eu, não, então é o seguinte, porque agora eu mereço, então eu mereço. Não, ele não merece nada. Mas eu fiz nada, foi a graça de Deus. E assim, aquilo que nós consideramos, o movimento que nós consideramos, não, mas até aqui eu fui, daqui para lá eu não fui, isso aqui é santidade, isso aqui não é. Pelas nossas qualificações diante de Deus, isso é trapo de imundícia. Jó está nesse mesmo conflito aqui. No excesso daquilo que é aparentemente certo, está aparecendo, tá voltando toda a sua justiça. Por isso que está dizendo, então não vale de nada. O que adianta servir a Deus? O que adianta a gente pagar preço, sabe, e enfrentar problemas e manter fiel a Deus se não tem diferença nenhuma? Tá vendo o tanto de justiça que tem? O que adianta? O que adianta eu me manter fiel a esse relacionamento aqui se a outra pessoa não reconhece? O que adianta? Então, já que não reconhece mesmo, eu vou fazer bagunça que nenhum outro faz. Tá vendo? O que adianta eu manter tudo certo aqui, fidelidade na minha relação, mas essa esposa não reconhecer? Então, quer saber? Eu vou pra pornografia, então. Porque se eu fazendo tudo certinho agora não tenho o que eu quero, então eu também já abandono. Afinal de contas, não vale de nada mesmo. O que adianta eu fazer a minha parte e o outro não faz a dele? O que adianta? Então eu já não vou fazer mais também. Por que eu vou fazer a minha parte se o outro não faz a dele? Que isso? Justiça própria. Trapo de imundícia diante de Deus. E Jó está dizendo, de que vale a vida? De que adianta? Foi Deus que fez isso. Dá tudo na mesma, não há diferença nenhuma, pois Deus destrói tanto o que é mal como o que é bom e honesto. Quando a calamidade ataca e traz morte repentina, ele cruza os braços, insensível ao desespero do inocente. Meu Deus, quantas vezes nós usamos esse argumento, né? Parece que Deus cruzou os braços, parece que Deus está indiferente ao nosso sofrimento. Sim ou não? Você reconhece isso? Sim? Parece que Deus está indiferente. Ele permite que o ímpio assuma o controle do mundo, ele escolhe juízes que não discernem o certo do errado. Se ele não é o responsável, então quem é? Meu tempo é curto. Que resta da minha vida se esvai tão rápido que nem pude contemplar a alegria. Minha vida está indo rapidamente como um navio veloz. Uma águia que mergulha para capturar sua vítima. Ainda que eu diga, vou ignorar tudo isso, vou olhar apenas para o lado bom e me esforçar para manter o sorriso. Todas essas desgraças ainda me devorarão por dentro, pois sei que não terei alívio nem paz. Já anunciaram o veredito, culpado. De que serviram os protestos? Ou seja, Jó está dizendo, né? O que adianta o meu argumento aqui? Meus amigos já me declararam culpado, Deus já me declarou culpado. Que argumento tem contra o juiz? Se é ele que decide, já está decidido. O que vale? 30. O sabão não pode lavar os meus pecados, o sabão mais forte não pode limpar o mal que cometi. Deus me joga na lama e até a minha roupa tem nojo de mim. Deus não é um ser humano como eu e por isso não posso responder-lhe. Nem podemos resolver a nossa questão no tribunal. Para nós dois não há um juízo.
que possa julgar a mim e a Deus. Eita! Irmãos, a justiça própria, ela vai ao lugar máximo quando a gente confronta Deus. Quando a gente coloca Deus na parede é porque a gente está se igualando a Ele. Aí, Deus, e aí, Deus, por que tu está fazendo isso comigo? Ó Deus, para de me castigar. Não me enches de medo com meus terrores. Então eu falarei e não terei medo, pois a minha consciência não me acusa. Deus não é homem que nem eu. Ele não é um igual. Como eu gostaria que existisse um árbitro que servisse de mediador, que pudesse quebrar a força mortal de Deus sobre mim e me libertar desse terror para eu poder respirar outra vez. Então eu ergueria a voz e apresentaria meu caso corajosamente. Mas como as coisas estão, não há nenhuma chance. Ok? Capítulo 10. Jó agora, ele protesta contra essa severidade de Deus, né? Ele começa a dizer agora, olha, eu não suporto mais. Não suporto mais essa vida. Alguém aí já falou? Alguém aí se identifica? Eu não aguento mais essa vida. Jó vai questionar agora aqui no capítulo 10 qual é o seu pecado. Jó questiona, qual é o meu pecado? Não suporto mais essa vida, não aguento mais. Estou cansado de viver. Eu preciso desabafar e falar da amargura que tem no coração. Em outras palavras, está dizendo, por isso coloco tudo para fora, né? Sem guardar nada. Toda a queixa e amargura da minha alma. E Jó orou. Vou apresentar o que está no meu coração, Deus. Não me declares culpado sem permitir que eu saiba qual é a acusação. Jó está dizendo, meu Deus do céu, só me aponta o erro. Eu estou acusado, estou condenado aqui, mas me diz qual é o meu erro. Eu só quero saber. Olha, a justiça própria grita. Se tiver motivo, beleza. Se não tiver, estou incomodado com isso. Vou apresentar o que está no meu coração. Deus, não me declares culpado sem permitir que eu saiba qual é a acusação. Tu mesmo me criaste e disseste que era bom. Então por que me fazes passar por tanto sofrimento? Olha o verso 3, né? Tu mesmo me criaste. Como então podes prazer em... Perdão. Ai, verso. Não me condenes, revela-me as acusações que tens contra mim. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra das tuas mãos. Lembra quando Deus disse lá no Éden, e viu Deus, a palavra de Deus disse, e viu Deus que era bom? Por isso que Jó aqui está dizendo, tens prazer em oprimir-me e rejeitar a obra das tuas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios. Acaso tem olhos humanos? Enxerga como os mortais? Acaso são os teus dádivas cures o meu pecado? Sabes muito bem que eu não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Já está dizendo, olha, tu mesmo me criaste e disseste que era bom. Então por que me fazes passar por tanto sofrimento? Rejeitas a quem moldaste com as próprias mãos e abençoas as maquinações do perverso? Não enxergas como nós mortais? Será que olhas a aparência? Não estás limitado ao tempo como nós. Tem toda a eternidade para realizar as suas obras. Então, por que tanto procuras em mim culpa e pecado, como se buscasse agulha no palheiro? Sabes que não sou culpado. Sabes também que ninguém pode me ajudar.
Tu me formaste como um vaso com tuas mãos, mas agora vais me quebrar em pedacinhos? Lembras a bela obra que fizeste com barro? Agora vai me reduzir a pó? Ó, maravilhosa concepção! O encontro. Ó, que maravilhosa concepção! 12. Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Mas algo escondeste no teu coração e sei que era isso que tinhas em mente. Se eu pecasse, estarias me observando e não deixarias a minha ofensa impune. Se eu fosse culpado, ai de mim. Mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e afogado na minha aflição. Se ergo a cabeça, tu me caças como um leão, e de novo manifestas contra mim o teu grande poder. Apresenta novas testemunhas contra mim, e contra mim aumentas a tua ira. Tá vendo que ele está falando dos amigos? Ele está dizendo, tu apresenta novas testemunhas contra mim, e aumenta a ira. Os teus exércitos atacam-me em batalhões sucessivos. Então por que me fizeste sair do ventre? Mas nunca me contaste essa parte da história, nem imaginava que havia algo mais. E se eu pudesse um passo em falso, tu perceberias e não deixarias nada passar. Se sou mesmo culpado, estou perdido. Mas se sou inocente, não é melhor, continuo perdido. No meu interior fui a amargura, estou totalmente mergulhado em aflição. Tento me defender da melhor maneira possível, mas tu és forte demais para mim. Implacável como um leão à espreita é impossível. Sempre encontras novas testemunhas contra mim. A tua ira só aumenta e se acumula sobre a minha dor. 22. Melhor. Já não estão no fim os meus poucos dias? Afasta-se de mim, para que eu tenha um instante de alegria, antes que eu vá para nunca mais voltar, para a terra de escuridão e densas trevas, para a terra das sombras mais tenebrosas, terra das mais densas trevas e caos, onde até mesmo a luz é como a escuridão. Aí Zofar agora o outro amigo, terceiro amigo, agora começa a fazer uma leitura de tudo que está acontecendo na vida de Jó. E ele diz: Então Zofar de Naamate respondeu: Ficarão sem resposta todas essas palavras? Ou seja, em outra. Zofar que estava dizendo: Que mundaréu de argumento, Jó. Não está na hora de pôr um fim nesse. Um fim. Não está na hora de pôr um fim nelas? Seria bom permitir esse discurso descabido? Acha que pode continuar falando sem que digamos nada? Pois tu dizes, a minha doutrina é pura e sou limpo aos teus olhos. O que ele estava dizendo? Você se acha justo, Jó? Tu acha que tu é perfeito? É isso mesmo? Ó, falaste Deus e abriste os seus lábios contra ti e te revelaste os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é multiforme. Olha o que ele está dizendo, né? Ó, falasse Deus e abriste os seus lábios contra ti e te revelaste os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite, sabe, portanto, que Deus permite seja esquecido parte da tua iniquidade. O que Zofar está falando aqui? Ah, se Deus dissesse, Jó, o que pensa sobre você. Já que ele está fazendo um tanto de pergunta, né? Jó, tu te acha justo e bom? Ah, se Deus dissesse o que pensa sobre ti. Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida parte da tua iniquidade. Ah, se Deus falasse com você, se contra você abrisse os lábios, se revelasse os segredos da sabedoria.
pois a verdadeira sabedoria tem dois lados. Fique sabendo que Deus se esqueceu de alguns dos seus pecados. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus, já? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos do que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos que o abismo. O que você poderá saber? O comprimento dele é maior que a terra e a sua largura é maior que o mar. Se ao passar ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele conhece os enganadores, acaso ele não reconhece a iniquidade logo que a vê? Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer do homem. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite na sua tenda, então livre de culpa você erguerá o rosto, será firme e destemido. Você se esquecerá das suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente do que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã no seu fulgor. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e não terá medo de ninguém, e muitos procurarão o seu favor. Mas os olhos dos ímpios fenecerão e se encontrarão sem refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. E aí, Jó responde Zofar. Então, o Zofar aqui ele acusa Jó de iniquidade. Zofar diz: olha, tentar entender a sabedoria de Deus é complexa. Na verdade, Jó, você não recebeu tudo que merece, né? Você precisa se arrepender do seu pecado, é isso que ele está dizendo. Olha só, no verso 14 aqui, 11, 14, o que ele diz? 13. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite na sua tenda, então livre de culpa você erguerá o rosto. O que ele está dizendo? Tem pecado aí, Jó. Todos os amigos identificam, tem pecado na tua vida, Jó. E é justamente isso que Jó se defende. Ele diz, não tem pecado. Deus, então, aponta o pecado. Por que está acontecendo isso na minha vida? Então Jó respondeu, 12. Sem dúvida. Eita. Sem dúvida, vocês são o povo e a sabedoria morrerá com vocês. O que Jó está dizendo? Vocês falam como especialistas. Até parece que quando morrerem não sobrará ninguém para ensinar os outros a viver. Vocês sabem de tudo, vocês são os incríveis. Quando a gente está cheio de justiça própria, a gente fala isso, né? Ah, tá, chegou quem sabe agora. Agora chegou os sábios do universo. Agora chegou o dono da razão, então. Então agora chegou o santo. Tá tentando dizer que tem um erro na minha vida? Chegou o santo, então. Não, tu que é perfeito, então. Não, tu que é jóia, então. É isso que o Jó tá falando. Ele diz, não, se vocês falam como se fosse especialista. Até parece que quando morrerem, não sobrará ninguém para ensinar os outros a viver. Meu Deus. Mas lembrem-se de que eu também penso. Eita! Eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? Não preciso ser especialista para saber disso aí que vocês estão falando. Estou sendo ridicularizado pelos meus amigos. Então esse é o homem que conversava com Deus. Tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Logo eu que clamava a Deus e ele me respondia. Eu, íntegro e irrepreensível. Meu Deus do céu. 12:4. Eu sou irrisão para os meus amigos. Eu que invocava a Deus e ele me respondia. O justo e o reto servem de risão.
tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Logo eu que clamava a Deus e ele me respondia. Eu, íntegro e irrepreensível, tornei um mero objeto de riso. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. O que ele está dizendo aqui? É fácil acusar quando se está bem, né? É fácil, e é verdade. É fácil acusar alguém quando a gente está bem. Mas quando a gente não está bem, a gente carece de misericórdia, né? Tá vendo quando a gente está errado, quando a gente tá mal, a gente está numa pressão, a gente só quer misericórdia, a gente não consegue acusar. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam, mas as tendas dos saqueadores encontram-se em paz, e aqueles que provocam Deus estão em plena segurança. Eu estou sendo ridicularizado pelos meus amigos. Então esse é o homem que conversava com Deus, ridicularizado sem piedade nem dó. Veja um homem que nunca errou. É fácil para quem está no bem bom acusar, né? Para o próspero, desprezar os que estão na pior. Os desonestos residem em segurança nas fortalezas, e os que insultam Deus vivem no luxo. Eles pagam um ídolo para receber proteção. Mas perguntem aos animais, deixem que eles ensinem vocês. Os pássaros podem dizer o que está acontecendo. Observe a terra, aprendam dela o básico. Ouçam os peixes do mar, dirão a vocês o que sabem. Não está claro que todos eles concordam em que Deus é soberano, em que tudo está nas suas mãos. Cada alma vivente, cada criatura que respira, o ouvido distingue as palavras, assim como o paladar distingue as comidas. Vocês acham que os mais velhos detêm o monopólio da sabedoria? Que é necessário ficar velho para entender a vida? Joaquim está se defendendo, né? Está dizendo, vocês só acham que só vocês detêm a sabedoria? Assim como vocês também têm o poder de ter um conhecimento, também tem. Deus é quem tem a sabedoria e poder, e a ele pertence o conselho e o entendimento. Verso 14. O que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se a solta, devastam a terra. A ele pertence a força e a sabedoria. Tanto que erra quanto o que induz ao erro são dele. Ele dispensa e despoja os conselheiros e faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e lhes amarra com uma corda na cintura. Ele dispensa os sacerdotes em humilhação e arruína os homens de sólida posição. Cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela coisas profundas da escuridão e traz à luz densas trevas. Dá grandeza às nações e as destrói. Faz crescer as nações e as dispersa. Priva da razão os líderes da terra e os faz perambular perdidos pelo deserto. Andam tateando nas trevas sem nenhuma luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Os meus olhos viram tudo isso. Os meus ouvidos ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês, mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender minha causa diante de Deus. Vocês, porém, mascaram a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos de que nada valem. Quem dera ficassem calados. Isso seria sábio da parte de vocês. Escutem agora o meu argumento. Preste atenção na réplica dos meus lábios. Vocês falarão com maldade em nome de Deus. Argumentarão com engano em favor dele. Falarão assim para favorecê-lo? Advogarão desse modo a causa de Deus? Tudo iria bem se ele os examinasse. Vocês conseguiriam enganá-lo como podem enganar os homens? Com certeza ele os repreenderia sem em secreto vocês fossem parciais. O esplendor dele não os aterrorizaria? O pavor dele não cairia sobre vocês? As máximas que vocês citam são provérbios de cinzas. As suas defesas não passam de barro. Aquietem-se e deixem-me falar.
está dizendo aqui, né? Deus não precisa de advogado porque vocês ficam argumentando em favor dele. Vocês estão aqui me acusando como se Deus já não estivesse fazendo isso. Fique inquieto agora, deixa eu falar e aconteça comigo o que acontecer. 14. Porque me põe em perigo e toma a minha vida nas... Porque me põe em perigo e tomo a minha vida nas minhas mãos. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Aliás, será esta a minha libertação. Nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele. Escutem atentamente as minhas palavras, que os seus ouvidos acolham o que eu digo. Agora que preparei a minha defesa, sei que serei justificado. Haverá quem me acuse? Se houver, ficarei calado e morrerei. Concede-me, ó Deus, apenas estas duas coisas, e não me esconderei de ti. Afasta de mim a tua mão, e não mais me assustes com os teus terrores. Chama-me, e eu responderei, ou deixa-me falar, e tu responderás. Quantos erros e pecado cometi? Novamente, verso 23. Jó está buscando. Onde foi que eu errei? Qual é o meu pecado? Ele está perguntando. 23. Quantas culpas e pecados tenho eu? Qual é o meu pecado? Por que me escondes o teu rosto e me consideras inimigo? Atormentarás uma folha levada pelo vento, perseguirás a palha, pois fazes constar contra mim coisas amargas, e me fazes herdar os pecados da minha juventude. Acorrenta os meus pés e vigias todos os meus caminhos, pondo limites aos meus passos. Assim o homem se consome como coisa podre, como a roupa que a traça vai roendo. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitos problemas. O homem é tão frágil, sua vida é curta e cheia de angústia, como uma flor que brota e logo murcha, tão passageira como a sombra de uma nuvem. E por que gastas teu tempo comigo, um ser tão insignificante? Por que te dás ao trabalho de me arrastar para o tribunal? Não dá nem para discutir. Espera alguma coisa de nós, Deus? A vida do homem é tão limitada, tu já sabes, pois decidiste de novo tempo de vida, pois decidiste nosso tempo de vida. Estabeleceste os limites e ninguém pode ultrapassá-lo. Então, dá um pouco de descanso até que se cumpram os dias estabelecidos. Pelo menos para a árvore sempre há esperança. Derrube-a e ainda terá uma chance. Ela brotará novamente. Mesmo que as raízes sejam velhas e retorcidas, o seu tronco morra na terra, mal sente a água e ela torna a vida. Brota e cresce como uma planta nova. Mas e o ser humano? Ele morre e não tem volta. Dá seu último suspiro e tudo acaba. Como a água do lago evapora e o leito do rio seca, assim o homem se deita e jamais se levantará. Porque simplesmente não me enterras e me esqueces de mim por um tempo, até que tua ira tenha diminuído. Poderias estabelecer um prazo para te lembrares de mim de novo? Se o homem morrer, viverá novamente? Eu pergunto, durante todos esses dias difíceis, continue esperando pelo dia em que lhe receberei libertação. 15. Saudoso da criatura que fizeste, tu me chamarás, e eu responderei. Vigiarás cada passo que eu der, mas não contarás quanto errei. É isso que ele estava dizendo, né, Jó? Filhote, tu vigia cada passo meu. Tudo isso está acontecendo porque teus olhos estão sobre mim, tua mão está sobre mim. Tu vigia cada passo, mas não conta qual foi o meu erro. Sabe aquela coisa, estou apanhando sem saber? Estou sendo disciplinado sem saber o motivo? Estou sendo excluído sem saber qual foi o meu erro? Vigiarás cada passo que eu der, mas não encontrarás quando errei. 17. Meus pecados serão amarrados num saco, atirados ao mar, e irão para o fundo do oceano. Quantas culpas e pecados tenho eu? Perdão, perdão.
14. 14, 14. Quando o homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Clamarás e eu mesmo te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo, contarás então os meus passos, mas não tornarás conhecimento do meu pecado. Isso que eu estava lendo para você. As minhas faltas serão encerradas em um saco. Tu esconderás a minha iniquidade. Como a montanha sofre erosão e se desmorona e a rocha muda de lugar, como a água desgasta as pedras e as torrentes arrastam terra. Da mesma forma destrói as esperanças do homem. Tu subjugas de uma vez por todas e ele se vai. Alteras a sua fisionomia e o mandas embora. Se os seus filhos são honrados, ele não fica sabendo. Se são humilhados, ele não o vê. Só sente a dor do seu próprio corpo, só lamenta por si mesmo. Então aqui no capítulo 14, Jó, ele meditou que a vida é como um vento passageiro, né? O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como uma flor murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal o homem abre os olhos e o faz entrar no juízo contigo. Ou seja, minha vida já é breve. E aí, a brevidade da vida ainda é debaixo de juízo? E tu não abre os olhos para isso, para essa dor que eu estou sentindo? Aí, depois disso, agora começa a segunda rodada, ok? De debate. Tá vendo que todos os três amigos argumentaram. Jó argumentou, todos os três amigos argumentaram. Agora, novamente, os amigos argumentam com Jó. Ele faz, no capítulo 15, ele acusa Jó de impiedade. Então, ele faz, de Temã respondeu. Responderia o sábio com ideias vãs? Ou seja, se você fosse realmente sábio, não falaria tolice, Jó. Não jogaria palavras ao vento. Responderia o sábio com ideias vãs ou encheria o estômago com um vento leste? Argumentaria com palavras inúteis, com discursos sem valor? Mas você sufoca o temor a Deus e diminui a devoção a Ele. Ele está dizendo, né? Você nem falaria, se você fosse sábio mesmo e temesse mesmo ao Senhor, você nem falaria esses absurdos numa discussão tão séria como essa. Olhe para você, Jó. Se banaliza tudo, transforma assuntos espirituais em conversa fiada. O seu pecado o ensinou a falar desse jeito. Eita. Você preferiu adotar a linguagem de malandro. Amigo, bate forte aqui, né? Ele diz, tem pecado aí, Jó. Tornas vão o temor de Deus e diminui a devoção a Ele devida. Ou seja, tu banaliza as coisas espirituais, Jó. Pois a tua iniquidade, ou seja, o teu pecado, ensina a tua boca. Ele está dizendo, teu pecado te ensinou a falar desse jeito, né, Jó? A tua própria boca te condena e não eu. Os teus lábios testificam contra ti. Será que você foi o primeiro a nascer, Jó? Tu acha que é o primeiro a enfrentar isso, Jó? Você nasceu antes que existissem as montanhas? Estava presente quando Deus criou tudo? Achas que conhece todas as coisas? Interessante, né? Que se a gente não ouve alguém, tá vendo que aqui ele usa alguns argumentos, ainda que fosse debaixo de acusação, condenação, condenando Jó aqui, ele faz alguns argumentos que Deus também faz depois para Jó. Porque ele está dizendo o seguinte, olha, tu acha que é a tua dor, tu acha que tu é o primeiro a sofrer isso? Mais uma vez, né? Quando a gente está debaixo de sofrimento, a gente acha que só a gente está passando por isso. E a gente é o primeiro na face da terra a passar por uma situação como essa. E é isso que ele faz, ele repreende Jó. Ele diz, tu acha que tu é o primeiro a passar por isso? Tu acha que ninguém mais na terra passou por uma dificuldade como essa? Será que você foi o primeiro a nascer, Jó? Acaso foi gerado antes das colinas? Antes das montanhas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Estava presente quando Deus criou tudo? Acha que conhece todas as coisas? O que você sabe que nós não sabemos, Jó? Que discernimento você tem que nos falta? Barba grisalha e cabelos brancos não significam nada? Eita! Os amigos aqui estão dizendo isso aqui, ó. Isso aqui é experiência, filho. Temos do nosso lado homens de cabelos brancos, muito mais velhos que seu pai.
Não bastam para você as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Não bastam para você as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Por que você se deixa levar pelo coração? E por que esse brilho nos seus olhos? Pois contra Deus é que você dirige a sua ira e despeja a sua boca essas palavras, da sua boca essas palavras. Como pode ser puro, Jó? Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Pois se nem nos seus santos Deus, se nem nos seus santos Deus confia, e se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto mais o homem que é impuro e corrupto e que bebe a iniquidade como água. Meu Deus, que leitura precisa aqui, né? Verso 14. Quem é o homem para que seja puro? Aqui refuta toda a ideia, né? Todo o argumento. Aqui ele refuta todo o argumento de bondade humana, né? Quem é o homem para que seja puro? E o que nasce de mulher para que seja justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é abominável e corrupto e bebe a iniquidade como a água. Ora, Deus não confia nem mesmo nos anjos, nem os céus são totalmente puros aos seus olhos, quanto mais nós, humanos, imundos e corruptos que bebem a água da maldade, que bebem a maldade como água. Tem umas coisinhas para dizer para você, ô Jó, preste atenção. Vou falar da minha experiência. É o que gente sábia sempre ensinou também, sem nenhuma reserva do que aprenderam, com seus pais há muito tempo, quando eram donos de toda essa terra. Para os que vivem segundo as próprias leis, não as de Deus, não existe nada além da angústia. E quanto mais vivem, a situação piora. Qualquer coisa, até mesmo um pequeno ruído, os amedronta. Quando finalmente pensam que estão em paz, acontece um desastre. Eles se desesperam, pois a situação nunca melhora. Vivem com a corda no pescoço. Eles andam de lá para cá e para lá, à procura do que comer. Todo dia é o dia de juízo. Eles vivem em constante terror, sempre jogados contra a parede, porque insistem em erguer os punhos contra Deus, desafiam o Todo-Poderoso, brigam com o tempo todo com Deus e sempre estão na defensiva. Mesmo que pareçam ter boa saúde, sempre bem dispostos e joviais, terminarão seus dias em lugares em ruínas, dormirão em barracos detonados, caindo aos pedaços. Nunca mais será rico. Sua riqueza não durará e os seus bens não te propagarão pela terra. Nunca prosperarão, nem conseguirão juntar dinheiro. E depois a morte, não pense que escaparão, seu fim será como um mato ressecado. Um leve sopro de Deus bastará para os derrubar. Há uma lição aqui: quem investir em mentiras, as receberá com juros, pagos de uma vez só antes do prazo. Que investimento! Serão como fruto destruído antes de amadurecer, como botão de flor arrancado antes de desabrochar. Os ímpios são infrutíferos, não têm proveito algum. A vida construída com suborno se desfará. Eles se unem carnalmente com o pecado e geram a maldade. Do ventre deles só nasce engano. Então ele faz aqui, confronta Jó, confronta a altivez e essa justificativa de Jó dizendo que ele é puro, que ele é justo. Ele está dizendo, ô Jó, Deus não considera nem o céu puro, nem os anjos, ele não livrou da punição, quanto mais nós, homens mortais, né? É isso que ele faz. E aí, é quando agora Jó se defende novamente, no 16. Então Jó respondeu: já ouvi tantas palavras como essas. Deixa eu só retomar aqui. Veja 18. Aqui. Bom, vamos até aqui hoje. Ok, a gente para na metade aqui.
O nosso tempo já passou, 1h13 agora, e amanhã a gente retoma então no verso 16, no versículo 16, perdão, no capítulo 16, isto. Jó se queixa, agora vai se queixar do trato de Deus. Jó vai responder a segunda rodada, né, de argumentações e constatações de pecado na sua vida. Ok? Você está vendo aqui então a leitura dos amigos de Jó, debatendo, procurando pecado na vida de Jó, dizendo que tem pecado, e Jó se defendendo, dizendo não tem pecado. E aí usam-se argumentos, cheio de argumento, é cheio de sabedoria aqui, né? Esse debate, ele é rico, né? Eu acho linda a maneira com que a leitura que Jó faz, tanto de Deus quanto da criação, do poder de Deus, os amigos de Deus também, os amigos de Jó também fazem isso, né? Uma leitura, acaso Deus pode errar, Jó? Né? Então, é lindo quando eles vão vendo a soberania de Deus, né? O fato é que os amigos de Jó entendem que Deus, o que está acontecendo na vida de Jó é fruto de uma inconsequência dele. E Jó está refutando esses argumentos e está dizendo que não há pecado e está questionando. E aí, Deus, alguém me fala qual é o meu pecado, ok? Tudo isso aqui mostrando que dentro da vida, do coração de um homem extremamente justo, íntegro e honesto, ali está cheio de justiça própria. E é isso que impede, né, nós de alcançarmos o favor de Deus. Então, esse livro central aqui na palavra de Deus, mostrando a história de um homem que foi levado a uma situação de sofrimento intensa, mas isso não era fruto de um erro seu. Então, o que acontece na nossa vida não é fruto de uma inconsequência nossa, do nosso pecado, né? O que Deus vai fazer muitas vezes vai usar situações para ferir a nossa justiça própria, ok? Então não tem como escapar das mãos de Deus. Alguém pode fazer tudo certinho para escapar de Deus e não tem como, né? Não dá para fazer errado, isso traz consequências, mas se fizer certo também não está garantido. A cruz vai encontrar todos nós. Então isso é para nos ensinar a fazer leitura da nossa vida e não buscar condenação, achar pecado na vida dos outros e na nossa também. Ou achar que Deus está fazendo pouco e deveria fazer mais porque a gente é bom. Não, não é sobre isso. Que toda justiça própria seja aniquilada na nossa vida. Que nós aguardemos e tenhamos a convicção de que Deus é bom, de que Ele tudo pode, de que Ele tudo sabe, e de que nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Que a gente possa dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, todavia nós nos alegraremos do Senhor, no Deus da nossa salvação. A gente possa dizer, depois como Jó, o Senhor mudou a minha sorte. Amém? Então não olhe para a sua vida procurando pecado e que não seja também o seu olhar como os amigos de Jó, procurando condenação, condenando alguém e procurando pecado na vida de alguém. Saiba que o sol ele vem sobre os bons e sobre os maus, né? E que todas as coisas elas cooperam para que o plano de Deus seja concluído, cumprido nas nossas vidas. Amém? Continuaremos amanhã, então, a nossa leitura aqui, Jó, capítulo 16, a gente continua amanhã. Graça e paz, uma boa tarde para você. E nos encontraremos, então, amanhã, meio-dia aqui. Lembrando que na segunda-feira começa o nosso jejum, uma semana de jejum aí. Isso, uma semana de jejum e oração no prédio da igreja, ok? E no dia 29, então, no dia 29, teremos aqui no Garden a nossa multiplicação. Vai ser um tempo